Bom, estamos começando mais um Malta Talks, hoje com um convidado muito especial de uma área que eu tenho certeza vai agradar a todos, principalmente os amantes de um bom churrasco. Estamos aqui com Marcelo Bolinha, né, contando com o prestígio dos patrocinadores Majestade, cooperativa que tem 90 anos de existência, difícil, né, com todas as dificuldades, as agruras que nós temos no nosso mercado. Sobreviver por 90 anos, e a cooperativa Majestade, cooperativa gaúcha, tem aí seus 90 anos sempre com produtos de altíssima qualidade, assim também como a Vinhos do Mundo, né? Eu não canso de repetir, não são só vinhos, mas é uma prestação de serviço, uma consultoria que o cliente tem lá, né, sob o comando do Leocir Vanazzi. Temos também a Mais Capital, securitizadora, e também a Malta Martins, gestão tributária. De imediato, Marcelo Bolinha, quero te agradecer e te perguntar como começou a história do Marcelo Bolinha como uma pessoa entendida de carne, entendida de churrasco, como começou esse aprendizado, com quem foi esse aprendizado e o que te fez decidir por empreender nessa área? Vou começar rindo já, né? Porque essa história é bem comprida. Tá? Eu conto uma história, né? E que é a real, né? Meu pai que me chamou para o açougue com meus 14 anos. Né? Cabeludo, surfista, bronzeado, peito de pomo, caminhava assim, né? Porque tu bota ali, né, o peito lá, para ficar sempre o peito estufado, né? E daí de um dia para o outro, meu pai comprou um açougue, isso aí foi lá em 86. E aí, vamos trabalhar, pegou meus irmãos e vamos trabalhar, né? Ele comprou um açougue, mas ele já tinha O pai sempre foi da área. Uma familiaridade com essa área. O pai sempre foi da área. Meu pai é natural de Pelotas e aquele cara que abatia animais ali, cordeiro, porco, até boi, embaixo de árvore, né? Então pendurava. Aqueles grandes frigoríficos que tem em Pelotas hoje, boa parte, meu pai conhece todos eles, os proprietários, né? De infância, que era a infância deles, né? E aí uns foram para um lado, uns foram para outro. Meu pai veio para Porto Alegre com 18 anos. Trabalhou muito tempo no mercado público, e aí viu que aquela lida não era para ele, do dia a dia, e começou a buscar mercadoria nos interiores e vender para o mercado público, né? Fazer esse meio campo aí, né? E aí começou a fazer a vida dele, aí depois fez um reparte de pão, na antiga padaria Westfalen, que tinha em Porto Alegre, que fazia pães também, né? E aí eu acho que não existe mais essa marca. Mas migrou para carne, sempre teve fruteira, mini mercado e tal, até um dia que ele... Em 86, se eu não me engano, era bem no momento que estava tendo no Brasil um problema com a carne que se chamava o ágio da carne, né? Que não tinha carne suficiente e tal. Sim, no plano Sarney ali, congelaram os preços. Isso aí. E os produtores retiveram o gado no campo. E isso aí, até na época, houve uma importação de carne da Rússia, né? Que uns diziam que era carne com como é que se diz... com radioatividade, porque foi logo depois que... De Chernobyl. Chernobyl, né? E aí, pô, tu vê como a gente tem história, né? Tu também não é tão novo, né? Tá se lembrando de tudo. A gente é contemporâneo. E aí, essa carne, quando chegava aqui no mercado, ninguém queria, né? Que era uma carne totalmente diferente da nossa, né? Fazendo uma parte, eu acho que alguns políticos nossos consumiram essa carne com radioatividade aí, será que não? Carne de Chernobyl. Nem me fala nessa... laia, né? Porque não tem outra palavra. Voltando à história do Marcelo Bolinha, desculpa. Então, daí, e o meu pai sempre foi um gordinho baixinho, o apelido era da Bolinha, né? E aí quando ele comprou essa casa... Ele também era Bolinha. O apelido, não, o Bolinha era só ele, né? E daí o que aconteceu? Logo que ele comprou a Casa de Carnes, a Casa de Carnes tinha um outro nome. Ela era Casa de Carnes São José. Especializado em linguiça calabresa. E ficava onde? Na Cidade Baixa, José do Patrocínio, 980, esquina com a Venâncio Soares ali. Esquina hoje bem pertinho da atual churrascaria Giovanazza ali, que bem conhecida em Porto Alegre. Né? E aí a gente ficou de 86 a 2013. 2013 eu já era o gestor da empresa, e daí eu vendi em 2013, né? Daí eu fui lançar outros projetos. Porque, na realidade, ser açougueiro jamais estava nos meus sonhos, né? Só que aí eu, de 86 a 2013, principalmente naquela questão de 86 ao ano 2000, mais ou menos, né?
que pega ou da minha idade até os 30 anos, mais ou menos, por ali. O que eu sabia era cortar carne e assar, né? Então, o churrasco, eu costumo dizer que hoje está muito na moda o assar carne, né? O assador, o churrasqueiro, cortar a carne e assar, né? Mas a lida, o açougueiro, já é uma profissão, não é uma profissão tão fácil. Tá? É uma profissão desgastante mesmo, né? Por lidar com frio, por lidar com objeto cortante, por lidar com um produto que pode cair, te machucar, um osso que te corta, não só a faca, a lida de muitas horas, né? E o frio, ele é bem agressivo ao teu corpo, né? E também lidar com clientes que às vezes eles não têm o que fazer, eles brigam em casa e vêm comprar carne. E aí então é aquela coisa, né, da função de brigar com o açougueiro e coisa parecida, né? Tudo acontece de ruim, o açougueiro é culpado, né? Não é bem assim. E numa outra época onde as balanças também eram balanças de ponteiro. Não tinha balança eletrônica, né? A balança eletrônica foi uma grande inovação no comércio de carnes e outros comércios também. Mas principalmente no comércio de carne, né? Aquela história que o açougueiro, né? Metia a mão no cliente e tal. É verdade? Não, é verdade sim, a gente metia a mão mesmo. Não tem vergonha de falar. Porque foi assim que ensinaram a gente, entendeu? Porém, fazer aquele cálculo também na realidade ali de balança de ponteiro não é para qualquer um. Essa nova geração de hoje, ninguém se acostumaria com uma balança de ponteiro, fazer cálculo direto. Essa criançada não sabe a tabuada. E aí, tu pega uma balança ali, tu botou na balança 1 quilo de alcatra a 35,90, deu 950 gramas. Como é que tu faz esse cálculo? Sim. Tu arredonda, né? 35,90, 950 gramas, 35,90, tu arredondou, né? Então, claro que tinha o açougueiro. O meu pai era um cara que era fodão, não tem outra palavra para dizer, no momento de fazer o cálculo, entendeu? Ele fazia vírgula por vírgula. Ele tinha um jeito de calcular e de somar que era uma coisa só dele, né? E sempre dava certo. Eu aprendi matemática muito com meu pai, né? E ele é um cara que teve o 3º grau primário, terceira série primária, na época eu falava, né? Se hoje é o... Sim, é o ensino primário. Fundamental, acho que hoje é o fundamental que eles chamam. Fundamental, exato. Na época se falava 1º grau, 2º grau. E aí ele tinha só o no caso o 3º ano do fundamental. 1º grau, que seria do fundamental hoje. Então, é um cara que foi para a lida e começou a fazer cálculo rápido, cedo, porque era necessidade, né? Tanto as balanças eletrônicas, assim, mudou tudo, né? Que foi uma coisa muito boa. E também a questão de não ser só o empreendedor. Mas meu pai sempre me botou para varrer chão, carregar a caixa, né? Sair com funcionário, como eu não diria, não tinha carteira de motorista, indo sempre fazer entrega. Então aquela Andrade Neves, era aquele centro, mercado público, Cidade Baixa, tinha os açougueiros que eram os mais, né, os melhores de faca, então limpavam carne e faziam bife. Porque o bife era um grande negócio na época, ainda é hoje. Né? E carne moída e tal, atender restaurantes, né? Naquela época o frigorífico não atendia restaurante, o frigorífico atendia o açougue atendia restaurantes. O açougue era o entreposto. O frigorífico produzia carne, o açougue fazia o trâmite ali de bife, de moída, de pedaço de carne e entregava nos restaurantes, né? Com o tempo, o frigorífico começou a margem dele ficar muito apertada. Então o frigorífico começou a ser entreposto. E numa época, acho que foi em 99, entrou a portaria 304 que mudou tudo, né? Aí entrou a carne a vácuo para nós. A carne a vácuo era uma experiência no Brasil. Já tinha em São Paulo, que no Rio Grande do Sul praticamente não tinha. E de uma hora para outra entrou a carne a vácuo. E daí da carne a vácuo surgiu muitas coisas, né? E já chegava cortada para você já. No vácuo. Tinha uma coisa boa, porque é o seguinte, tá? Tu chegava no final de semana, tu tinha lá a tua clientela, tu queria 20 picantes, tu tinha que comprar 20 traseiros. Ou seja, 10 bois, 2 peças, né, 2 lados de cada boi, tu tinha 20 picanhas, por exemplo, né? Depois o frigorífico começou a desossar, ele botava a carne de segunda para um, os colchões para outro, chuleta para outro, e, por exemplo, picanha, maminha e alcatra, para os que vendiam churrasco. Então começou a melhorar muito, né? Para nós, no caso, que desmanchávamos carne, né? Então, essa história aí, ela vai bem longa, né? E aí, como é que eu aprendi a cortar carne? Aprendi a cortar carne no momento que faltava um funcionário. Porque os funcionários estavam desossando, pegava, botava no ombro ou nas mãos que ajudava a guardar, né? Tá, mas daí o desossador não vem. Vai, tu começa lá. Claro, começava errado, né? Mas vai aqui, vai ali, outro dia vem, tu começa aí. Mas ele te ensinando. Quem é que dizia que estava errado o corte?
o Bolinha velho, no caso, né? Ele sabia como fazer. Mas ele nunca foi açougueiro. Ah, sim. Ele sabia dar a ordem. Ó, não, tá errado aqui, tira assim, tira assado. Mas ele não sabia pegar e fazer, né? Sim. E daí o dia que os funcionários estavam, não faltava todo mundo, começava a pegar a líder, começava a ir junto e junto, até que chegou um momento que eu era o principal açougueiro da empresa, né? Aí foi quando eu me ferrei, né? Digamos assim. Sim, assumiu a titularidade. Aí podia faltar quem quisesse faltar, que tava lá o Marcelo para desossar, né? Só que daí o pai me botou numas enrascadas, tipo assim, tipo agora o feriadão da Páscoa que passou, né? Tá com passagem comprada pra praia. Pranchinha noga, aí tinha dinheiro pra comprar a prancha, né? Naquela época tu não tinha. Aí tu recebia, sei lá, tá lá com a pranchinha, tô indo pra praia. Aí chegava ele, olha só, fulano não vem. Não veio hoje, provavelmente não havia amanhã, tem todo feriadão. Eu olhava pra passar, olhava pra ele, olhava pra passar, olhava pra ele. Tem que ficar, pai. Quem que vai trabalhar? Pegava a passagem, rasgava a passagem e ficava trabalhando no final de semana. Tava tudo certo já. Até os encontros com as namoradas e tal, tudo, né? Cancelado. Tudo cancelado. Aí pra ajudar, ainda passava os amigos com o carro, pranchinha em cima do carro, e ali comprava uma carne pra praia. Tu olhava assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Até o momento que começou a... Daí eu fui pai muito jovem também, né? Então tem um lado bom, tem um lado ruim, mas na realidade chegou uma época onde eu peguei e decidi, né? Não, aqui eu não quero ficar mais, né? Aí o pai já estava aposentado já e tal. Aí foi quando eu lancei agora, há um tempo atrás, alguns anos, o Marcelo Bolinha, agora aí mudei tudo, né? Dentro da área da carne, mas mudei tudo. Mas aí tu passa a empreender sob o nome Marcelo Bolinha. E tu não só cria um mercado, vamos dizer assim, chamado Marcelo Bolinha, como também produtos da linha Marcelo Bolinha. Isso veio antes dessa tua atuação no YouTube, como uma pessoa que orienta, explica, ensina como fazer um churrasco. YouTube, na realidade, ele veio... Eu nem sabia nem que eu era YouTube, cara. Meu filho, quando chegou assim, ô pai, tu já viu que tu não faz um vídeo pro YouTube? Então eu falei, o que é YouTube, cara? Não sabia, né? E aí, mas a grande jogada foi o seguinte, em 2007, teve um projeto na Expo Inter, dentro do Senar, que era... O pessoal lá queria mostrar um produto da Serra, que era um modelo de carne. Um Angus muito jovem, que era produzido em terminação e confinamento, então era uma carne muito boa, porém de uma forma diferente de terminação, porque até então o Rio Grande do Sul é só campo nativo, pastagem melhorada, né? Se chove tem pasto, se não chove não tem, mas os bons pecuaristas faziam a pastagem ficar melhor e tal. Ou seja, a pecuária é outro assunto, tá? Mas os últimos 30 anos da pecuária foram assim no Rio Grande do Sul, de qualidade. Né? Melhorou muito. Mas você dá mais uns 3, 4 podcasts falar sobre isso aí, tá? Sim. Até não era nem uma pessoa tão entendida do assunto para falar sobre isso, tá? Mas eu fui convidado para fazer uma apresentação no Senar, em 2007, né? Onde tinha um pessoal lá que, né, todas as áreas da carne, tinha pessoal do Uruguai, pessoal da Argentina e um grande pessoal da área da carne. Então devia ter acho que umas 30 pessoas num lugarzinho fechado assim, e um cantinho de vidro, onde tinha 2 peças de carne. Eu levei um funcionário meu, e ali com o microfone eu apresentei os cortes, a qualidade desta carne. Né? Ali se eu não me engano, de Vacaria esta carne, tá? De uma fazenda que foi produzida lá. E daí depois houve um churrasco com essa mesma carne, né? E foi um sucesso, né? E daí, em 2009, eu apresentei um projeto na presidência da Farsul, para o seu falecido Carlos Esperotto, que tenho ele como um grande amigo, né? E apresentei um projeto para ele que se chamava Vitrine da Carne Gaúcha, né? Que um dia me deu quando te dá um estalo, que poderia acontecer aquilo ali dentro da Expo Inter, porque naquele cantinho foi bom. E daí houve uma discussão assim, mas uma discussão em termos de cômica, né? Tipo assim, né? Alegre, porque o seu Carlos falou assim, né? Vamos fazer isso aqui. Porque aquele argentino lá que ninguém segurava, o Bolinha segurou ele 1h30 dentro de uma sala. Então é bom esse negócio. Vamos fazer isso aqui. Aí largou na mão
de uma outra pessoa, se eu não me engano, o nome dele era Fernando Adalto também, falecido já infelizmente também. E aí eles... Ó, Bolinha, tudo contigo, vamos lá, vamos fazer, né? Tá ali, aconteceu, né? Aí em 2009 teve o primeiro... O primeiro ano da vitrine da carne gaúcha na Expo Inter, né? E foi uma explosão de gente olhando ali. Eu botava tanta gente quanto o cavalo crioulo para assistir eu cortar carne e falar. E aí daquele ano, esse projeto Vitrine da Carne Gaúcha, ele me propagou para o Brasil inteiro e mundo. Não foi só para o Brasil, né? Eu não parei nunca mais, né? Que já era um projeto meu de ensino, né? Porque eu sempre gostei de ensinar, eu sempre quis ensinar a profissão, né? Do açougueiro. O churrasco, como o churrasco sempre foi a consequência, eu nunca me preocupei com o churrasco, né? Só que daí de 2007 para cá, não só eu, mas 2012, 2013, 2014, 2015, o churrasco no Brasil ele explodiu, né? Explodiu de uma forma assim assustadora com os grandes eventos de churrasco, né? Esses eventos que tem agora de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, né? Que são os eventos de churrasco no Brasil, os festivais de churrasco, né? Que tem música e churrasco, né? Que é o Rock and Barbecue, que o pessoal fala e tal. Que já tem alguns lugares do mundo que também fazem isso, né? E daí explodiu demais, né? E eu tava bem nesse miolo aí, né? E paralelo a toda essa atividade voltada à educação, né, em relação ao corte e ao assado, sempre teve o negócio do açougue, esse sempre seguiu em paralelo até hoje. E a gente falava antes, eu faço questão de registrar aqui, que conversando uma vez com um inspetor veterinário sobre os embutidos, e ele falava sobre os problemas, né, na composição dos embutidos, enfim, né? Que nem sempre a pessoa pensa, está comendo o que pensa que está comendo. Ele ressaltou a qualidade dos embutidos Marcelo Bolinha. O que tu considera assim que é o teu diferencial nos produtos Marcelo Bolinha? É a escolha da matéria-prima, dos ingredientes, enfim. E isso decorre dessa tua experiência que começa lá com teu pai. Como é que funciona isso para ti? Vamos lá. Existe o bom é que toda a história que eu tenho ela é grande, né? Na realidade, quando eu comecei a ser açougueiro, eu comecei a trabalhar com carne de porco. Nós fazíamos linguiça lá na Cidade Baixa, na Casa de Carne, então de 1.000 quilos por semana, tá? E nos ensinaram a comprar carne de porco já em pacote, saco, né? Só que meu pai, como era da área da carne, então, não, peraí, que eu tenho gente, eu tenho amigos que produzem carne de porco, que abatem porco, né? E aí começou a vir peça de carcaça de porco inteiro, ou seja, meio porco, né? E aí quando meu pai, nós já fazíamos linguiça, já tinha uma venda boa. Lembra quando eu te falei no começo do podcast que Casa de Carne São José, especializada em linguiça calabresa. Falei isso antes, né? Aí o meu pai se ligou que era muito melhor comprar a carcaça inteira e nós desossar. Então eu comecei a desossar carne de porco. Ali que eu comecei a aprender a trabalhar com carne, né? E nisso fazia linguiça. Então desossar carne de porco e fazer linguiça foi o meu grande aprendizado, né? E aí depois que se tornou uma marca também, que é da família, só que está com o meu outro irmão, né? A minha marca, ela veio de uma forma, da seguinte forma, tá? Meu próprio pai, ele tem gota, reumatismo, aquele que come gordura, ou come embutido com muita... Sim. Aí o ácido úrico, se ele comer aqui, já sai da mesa mancando, já na hora ataca, né? E eu sempre vi ele com isso, né? E aí ele sempre, tem que fazer uma linguiça sem conservante, fazer uma linguiça sem isso. Aí, na minha saída da família, né? Eu não quis sair da família porque eu sempre tive ligado ali, né? E temos uma marca na família que não me pertence mais, infelizmente, e onde eu fiz a minha, Marcelo Bolinha, porque tem a ver tudo com a família, né? Por que Marcelo Bolinha? Porque as pessoas quando iam no açougue, numa determinada época que meu pai saiu da empresa, não, vamos lá no Bolinha, mas o Bolinha não tá mais lá. Não, mas é no Marcelo, vamos lá no Marcelo Bolinha. E aí, quando meu pai se afastou da empresa, começaram a falar que vão no Marcelo Bolinha, opa. Aí eu tinha uma amiga... Naturalmente virou uma marca. Naturalmente. Aí eu tinha uma amiga que trabalhava no NPI, conversei com ela um dia, não, registra assim, eu peguei, registrei, fiz marca, né? Essa marca já tem lá seus mais de 20 anos já. E bem na época veio muita coisa a calhar, porque eu até hoje eu presto serviço para o Sebrae, né? Sou um dos únicos consultores, acho que o único consultor em cortes de carne do Sebrae no país, tá?
E hoje eu atuo por autorização de fornecimento, que eles chamam lá. Mas teve uma época que eu fui consultor direto e em corte de carne, né? E aí, então, veio o Sebrae, veio as vitrines da carne, cuidava da empresa, mais as apresentações, mais os produtos, né? E daí eu vendi a empresa em 2013, que eu não quis mais. Fiquei 2 anos na estrada, só dando aula, dando curso, um monte de coisa. Em 2015 eu montei de novo uma casa de carnes com o intuito de fazer delivery em Porto Alegre. Mas o porto-alegrense é o ser mais difícil de vender carne no planeta, né? Tu manda lá um pacote de coisa mais linda do mundo. Chega lá, o cara, essa costela tá linda que tu me mandou aqui, mas tá um pouquinho gorda, queria uma mais magra. Volta toda a encomenda. Aí o cara quer um entrecô, corta o entrecô macio de novilho jovem, bonito. Mas esse entrecô não tá marmorizado, não quero. O corte tá muito grosso, quero mais fino. Pá, não, chega. Aí eu comecei a migrar para a indústria. E aí minha máquina já estava pronta, eu comecei a desenvolver daí a marca. Então eu atendo hoje alguns restaurantes em Porto Alegre, né? Muito pouca pessoa física, mas é 99,9% pessoa jurídica, e alguns supermercados. Porque a ideia de atender supermercados com os produtos da marca, logo no começo nós tínhamos eu tinha a empresa e também terceirizava numa outra empresa de embutidos, porque nós não tínhamos selo para produzir ainda, né? Tinha selo só para trabalhar dentro de Porto Alegre e tal. Então, uma empresa que a gente terceirizou lá em Santa Cruz do Sul produzia para nós. Mas depois dos acertos, veio a pandemia, pum, sai do mercado de novo, né? E daí, em 2021, eu comprei a parte do meu sócio e aí resolvi, não, a partir de hoje eu vou trazer tudo para cá de volta e eu vou produzir tudo de novo. Que daí aí vem a calhar a tua pergunta, né? Sobre a carne, sobre os ingredientes, sobre como fazer, né? Então eu adquiri maquinário. Do teu jeito aí, a partir do de meu 21, jeito. 100% do teu jeito. Eu costumo dizer que um produto, uma linguiça, por exemplo, tá? Você tem o tempero base, né? O que é o tempero base de uma linguiça? A carne, a gordura, sal, alho e pimenta. Com isso aqui tu faz uma belíssima de uma linguiça, tá? Ah, mas essa linguiça tá com pouco sal, tá com pouca pimenta, tá com pimenta demais, tá com muito alho, tá com pouco alho, né? A carne tá muito gorda, a carne tá muito magra, essa carne é seca, tem que ser outra carne. Então, demora em média uns 6 meses para constituir uma receita correta de uma linguiça, porque tu faz uma linguiça, tu precisa ela descansar, embala, tu congela, aí tu deixa 10 dias congelada. Essa mesma linguiça tu também experimenta ela com 20 dias. Experimenta ela com 30 dias. Experimenta ela com 50 dias. Então tudo é uma maturação também. Até chegar no ponto ideal. Chegar no ponto ideal de temperos. Entendi. Né? No ponto ideal de produção. No ponto ideal de temperatura da carne. Né? A hora de misturar o tempero. A tripa que tu vai usar. Né? Por incrível que pareça, não é pegar e botar na tripinha. Existe tripa de plástico, de colágeno, tripa natural. Qual que é a melhor para o teu produto? Né? Como é que ela congela, como é que ela resfria, como é que ela se porta na grelha redondinha, na grelha estilo argentino, ou mesmo no espeto. Ó, essa tripa aqui não dá pro espeto, cara. Essa tripa não dá. Tem que ser mais grossa, tem que ser mais fina, tem que ser o calibre. Né? Na hora de botar na máquina, tu aperta ela muito, aperta ela menos, tudo. É um estudo, tu não faz uma linguiça de um dia para o outro, entendeu? Sim. E aí eu mexi em todas as receitas, todas que nós tínhamos, porque o meu antigo sócio tinha um paladar diferente do meu. Eu nunca discuti não. Tá bom, Sim. deixa assim, né? Eu coloquei mais sal, eu coloquei menos pimenta, botei mais tempero verde, desidratado, botei mais gordura, né? Não existe produto de embutido, por exemplo, linguiça, não existe linguiça sem água. A água faz parte de uma receita, claro. Tem o cara que coloca 1 litro em 100, tem o cara que coloca 20 litros em 100. Sim, que tu fura a linguiça, ela quase molha, a coisa apaga aliás, o esse fogo, é um ponto que até eu queria te questionar. Tem pessoas que têm o hábito de, quando o salsichão, a linguiça, enfim, está assando, em algum momento desse assado, ele vai lá e fura. Né? Isso é uma heresia do ponto de vista de quem curte um salsichão, uma linguiça. A questão não é uma heresia, né? A questão é uma particularidade, né? Mas na realidade, se o embutido que você comprou é de qualidade, tá? Na hora que você está misturando lá na empresa,
Quando tu mistura a massa, mesmo na máquina ou na mão, a água tem que desaparecer ali. Ou uma empresa que coloca um volume de água maior, ele tem que usar uma química para a água se distribuir entre a carne, colar na carne, e na hora que está assando, ela não encher a tripa do salsichão ou da linguiça, que o tempo de tu furar, ela... Exato. Não pode acontecer isso, às entendeu? vezes até é espontâneo, não precisa nem furar. Quando vê, ela espirra. Mas dela é um produto mal feito. Sim. É um produto muito mal feito, porque um produto bem feito, se tu botar 1 litro de água em 100 ou 10% em 100, que são 10 litros, se essa empresa ela cultua uma qualidade no produto, a H2O, que chama que é a forma da água, ela vai sumir dentro da formulação da linguiça. Né? Ela não vai aparecer. Mesmo no momento de assar... Sim, mesmo em alta temperatura não vai ter essa pressão Tu vai interna. furar, vai correr aquela aguinha, que é o normal. Né? Mas não de tu furar e molhar tudo, às vezes vem até na gente. Né? Sim. Esse embutido não se deve comprar, desculpa falar, mas esse embutido é péssimo. Não, mas acho que a ideia é essa aqui, a gente falar sobre isso, porque é comum acontecer. Mas esse embutido é de péssima qualidade, entendeu? É que ele tem água mesmo, e é mal feito. Né? Porque a água ela não pode acontecer isso. Tu pega marcas grandes, vamos dizer eu não gosto de falar marca, mas marcas grandes, né? Eu tenho certeza que os embutidos eles não fazem isso. Porque eles têm uma formulação tão pesada, tão forte, né? Que não vaza água. Não tem como vazar. Eu, na minha ignorância, achava que até fosse gordura. Não, mas um pouco é. Mas um pouco é também. Sim. Mas se é gordura, tem gordura demais. Então, é um embutido mal feito. Que ou tem água demais ou gordura demais. E não é uma tripa mal escolhida, muito fina, pouco espessa, que rompe facilmente? Não. Existe tripas de má qualidade também. Mas eu vou te dizer, dentro de uma indústria, uma tripa de má qualidade, ela te dá um trabalho, te dá um prejuízo. Sim. E a tripa hoje, por incrível que pareça, é um dos insumos mais caros que tem no embutimento. A tripa se tornou Vou te dar um exemplo hoje. Tá? Um maço de tripa, hoje, deve estar em torno de 80 a 120 reais. Depende da qualidade da tripa, tá? Tu vai usar em 100 quilos fazer 100 quilos de massa de linguiça, tripa de carneiro de 4 a 6 maços, que é aquela fininha. É a parrigeira que a gente chama, que a gente gosta da parrigeirinha, né? Nas churrascarias aí em Porto Alegre tem. E outros lugares também. No Uruguai tem bastante. E a mais grossinha, que é o salsichão, a linguiça comum. Essa aqui deve estar em torno de 70 reais o maço. Essa aqui deve ir de 2 a 3 maços também para embutir 100 quilos. Então, né? Se for 3 maços a cada 100 quilos, tu tem que colocar, no caso, 3 vezes 8, 24. Então, tu constitui uma massa de linguiça, mas tem mais 240 reais de tripa. Né? Que então, parece pouco expressivo. É um monte. Né? Mas é um monte. E no caso do cordeiro, que a tripa de cordeiro que ela é bem fininha, dobra, né? São mais de 400, 500 reais por massa de 100 quilos de linguiça natural. E falando de carne de gado, acho que esse é um ponto que todos que assistem o teu programa, né, Marcelo Bolinha, devem ficar se perguntando, né? Qual é o churrasco que o Marcelo Bolinha faz em casa? É variado ou ele tende a sempre repetir um determinado corte? É grelhado? É um churrasco de espeto? O Marcelo Bolinha, quando assa para o Marcelo Bolinha, para sua família, ele tende a fazer sempre as mesmas escolhas ou ele fica variando a cada churrasco sempre um novo corte, uma nova receita, uma experiência diferente? Sabe que o churrasco na minha casa é o churrasco mais difícil que tem, né? Minha mulher é carnívora e meu filho é carnívoro. E as visitas quando vão lá em casa também são, né? Então, o churrasco ele nunca pode ser mais ou menos. Ele tem que sempre ser bom ou muito bom. Senão, fica ouvindo uma semana, né? E aí a minha esposa gosta de um jeito. E meu filho, 16 anos, ele come tudo que passar pela frente, né? E aí, na realidade, eu não era muito de variar, tá? Era costela, vazio, maminha, picanha, ou alcatra, uma coisa assim. Que é aquela coisa bem nossa, bem barrita. E no espeto ou na grelha? 99% no espeto. No espeto. Eu gosto mais de espeto. É mesmo. A grelha é uma linguiça, alguma coisa, mas mesmo assim ainda vai no espeto também.
Que esse negócio de, furar a linguiça, vai perder. Isso é maior balela. Como eu falei, se a linguiça é boa, cara, não perde água. No momento que tu botou o espeto ali, ela vai lacrar, começou a assar ali, vai sair um pouquinho de água, vai sair um pouquinho de suco da carne, vai. Sim, mas nada que altere. Tu vai estragar, vai estragar uma maminha, vai estragar uma picanha com espeto. Sim. Fomos ensinados assim, né? E agora vem essa coisa aí de, não pode isso, não pode aquilo. Tá até deixando o churrasco de uma forma chato. Sim. Né? O excesso de gourmetização seria isso? O excesso. A gourmetização teve que vir de qualquer forma, né? Porque hoje tu assa até repolho, né? No caso da grelha ali, né? Tu assa pimentão vermelho, pimentão amarelo, tu assa berinjela, cogumelos. E é bom. Eu gosto, minha esposa me ensinou a comer, eu gosto de fazer também em casa. É bom, mas eu acho que o demais, né? O demais nunca é bom e sempre atrapalha, né? As regras, né? De, não pode isso. Sim. Não pode aquilo. Sim. Né? Sim. Então são umas coisas assim que banalizam o estrago, deixa o cara brabo na frente da churrasqueira ali, porque, eu fiz assim a vida inteira. Sim. Tá me incomodando, pô. Não, deixa assim, não incomoda, tá aqui vai dar certo, né? E aí, mas as carnes, né? A costela não pode faltar, né? Costela, linguiça ali, eu não gosto desses pães fabricados que vem no supermercado hoje, né? Eu acho que, além de não ser o legítimo pão para fazer churrasco, porque ele já vem mole, né? Mesmo que no dia ela esteja durinho para botar a mistura no meio e as manteigas, né? Com gosto de alho e tal. Eu gosto de fazer o meu em casa, né? Que é bem simples, vai na padaria, pega ali Ainda te acha aquela padaria que serve o quarto quilo, lembra? Ainda tem isso? Tem, eu ainda procuro de quarto quilo aquele, né? E aí parte no meio, bota uma cebolinha picada, salsinha, margarina, tem que ver a receita lá, azeite de oliva, uma coisa mais básica que fica muito bom. E aí tu assa ele dentro do papel, né? No papel que vem no próprio pão, ele fica sequinho, fica crocante, fica bom demais e molhadinho por dentro, né? E aí então... a salada de maionese aqui, claro que não tem a ver com a churrasqueira, mas a salada de maionese, aquela caseira que sempre feita na hora, para combinar. E o churrasco é esse, né? Então, sempre tem que ter um franguinho, tem que ter... Eu gosto muito de cordeiro. O cordeiro sempre tem que ter um pedaço de cordeiro na churrasqueira. Para mim, cordeiro sempre tem que ter. E pode ser paleta, pode ser pernil, pode ser costela, pode ser carré, pode ser o que tiver. Né? Mas sempre tem que ter. Sabe que para mim é muito desafiador. E minha esposa, faz um porco e faz um gado... Faz uma ovelha, faz o gado junto com o frango. Quer dizer, acertar o fogo e o tempo de assado para cada uma dessas carnes no mesmo churrasco, para mim é muito desafiador. Né? Que sou um assador extremamente amador, sempre aprendendo. Então, se eu acertar o fogo pro cordeiro, eu vou errar para a picanha. Se eu acertar pro porco, eu erro pro frango e daí por diante. Tu consegue, porque acho que o manejo do fogo é um dos segredos do bom assador, né? Acertar o fogo, a altura da carne, enfim. Tudo isso é muito difícil, pelo menos para mim. É que esse é o fla-flu, né? Esse é o fla-flu do churrasco, né? Essa que tá ali a história de tu ter uma churrasqueira boa, tu ter o espeto bom, ter uma carne de qualidade, até o carvão. Tu prestar atenção nos requisitos que tu vai usar, né? Um carvão ruim não te ajuda, um espeto ruim não te ajuda. Daqui a pouco tu levanta o espeto entorta e vai o espeto e a carne da churrasqueira. Então, os ingredientes, os insumos, os apetrechos, né, tem que ser de qualidade na hora. Eu já estraguei uma picanha um dia que a faca era ruim. Fui cortar e não vinha. Quando caiu no prato... Mastigou a picanha. Mastigou, minha esposa olhou assim, sabe? Aquele olhar, né? E praticamente estragou a picanha, cara. Eu não esqueço disso, entende? Então tu tem uma boa faca, né? Como eu te falei, eu gosto bastante de espeto, porque no espeto, isso que tu acabou de falar, tá? Eu consigo manter um vazio, eu gosto dessa vazio grande, né? De 3 quilos. Então o vazio fica mais em cima, mesmo que sobre para segunda-feira e terça o carreteiro e a carne esquentada. Que fica muito bom também, por sinal. Mas é que, como eu tenho pedigree de açougueiro, né? A gente come carne no café da manhã. Sim, a carne assada de ontem, estou fatiando fininho, comendo no café da manhã. Frango, porco, ovelha, ou boi, o que tiver, vai. É um costume que a gente tem no açougue, né? Porque o açougueiro, há um tempo atrás, não hoje, a não ser em alguns lugares, 5 horas da manhã tu tá desossando carne no açougue. Tu não chega às 7, vai te vestir, vai começar a trabalhar. Não. Eu cansei, como não era o Zé do Patrocínio, no momento que eu fui o principal açougueiro,
né? Cansei às vezes de vir nas festas do Opinião e ir direto para dentro do açougue, trabalhar. Sim, nem em né? casa. Nem em casa. E aí, bom, ligava o rádio ali, né? Um bom som, né? Escutava um Led Zeppelin, um Black Sabbath, e ó, faca, né? Pegando na carne, né? Quando o pessoal chegava de manhã, tinha meio caminhão desossado, era só botar pra dentro da câmara. Então, não tem tu chegar tarde, né? E aí, quando tu vai tomar café, quando tu dá aquela descansada, né? Vai lá, lava as mãos, lava o rosto, vai no banheiro, vai tomar café às 8 horas da manhã. Só que tu tá desde as 5 aqui já, ó, na pegada forte, né? E aí, sim, aí é o café, é um pão, ovo, mel, carne assada, o que tiver, vem, tu derruba tudo, né? E o normal do açougueiro é pegar ali, já tira um bife e já bota pra fritar. Ou pega do dia anterior e esquenta, ou frio mesmo. É do açougueiro isso, comer carne no café da manhã. As grandes instâncias, em seguida os peão não estão lá de madrugada assando uma carne para mais tarde, que deram ali do gado, tá lá os espetos lá, comendo carne de manhã. Isso, exato. É a mesma coisa. É a lida da carne, faz essa pessoa da lida da carne comer carne cedo já. Né? E é uma coisa que a gente estava falando antes, né, do cigarro. Né? Tu não vai parar de comer carne nunca mais. Minha esposa leva pra mim, carne agora de manhã. Sim, amor, carne agora de manhã, porque eu gosto. Né? E tu tem um costume, então... Né? O pai até hoje, o pai sempre assa na churrasqueira, como ele tem mais idade, né? Ele não come mais gordura, mais carne pesada, né? Mas ele sempre assa um peito de frango a mais para ele, porque de manhã ele vai 2, 3 dias, tá fatiando o peitinho de frango dele, comendo com pão e tal, mas com gosto de churrasco. Então, é um costume. Não, e é bem isso, né? E hoje em dia até se prega muito que o café da manhã deve ser rico em boas gorduras e proteínas, se evitar os carboidratos muito que seriam de baixa complexidade, os açúcares, enfim. Então, acho que até do ponto de vista médico, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa, até porque não é a minha área, mas me parece, se eu não estou enganado, que estaria até dentro de um certo protocolo de saúde, né? Comer carne logo no café da manhã. Né? E aí, passando para a pergunta seguinte, hoje se fala muito e até se enaltece quando se vai vender uma carne, ou enfim, quando o próprio supermercado, o açougue, disponibiliza para o cliente a raça. Eu sou do tempo que tu não sabia que raça era a origem do gado que deu origem àquela carne. Se era Angus, se era Hereford, se era Braford, se era um Zebu, não se sabia. Hoje não, hoje está lá, é Angus, é um Hereford, enfim. Qual é a tua avaliação a respeito disso? Eu parto de uma ideia de que o mais importante, e aqui não estou querendo responder por ti, é a minha opinião, é um animal bem feito. Né? Pode ser um zebu, desde que seja bem produzido. Tu pode ter uma excelente carne. Mas, se eu não estou enganado, o Angus tu vai ter uma carne mais cara do que a do zebu. Quando tu vai comprar, se tem ali um rótulo que é Angus, eventualmente tu vai estar pagando quase R$200 o quilo dessa carne, dessa picanha. Né? E se for zebu, dificilmente vai estar um valor tão alto. Isso faz sentido para ti? Não faz. Eu vou te dar uma explicação ao mesmo tempo que muitos vão contestar o que eu vou falar agora, tá? Mas vamos lá. Paraná para cima, o que mais se cria é Nelore, é zebuíno. Paraná para baixo, os britânicos, tá? Então aí vem como tu falou, né? Vem o Hereford, vem o Braford, vem o Brangus, vem o Angus, vem o Devon, e essas cruzas e mais outros que eu não venho, que não é tanto a minha área, tá? Eu sou o açougueiro que corta a carne. Eu já cortei Nelores de péssima qualidade. Já cortei Nelores de altíssima qualidade. Tá? Já cortei zebus de altíssima qualidade. Tabapuã, Guzonel, que é Guzerá com Nelore, Nelore, Guzerá, Cindy, e outras raças que eu não vou me lembrar agora, tá? Tudo na palha zebuína. Que se tu pega o Brasil, divide o Brasil, como eu te falei, né? São Paulo também ali, né? Para baixo é mais os britânicos. Dali para cima, tu pega, vamos lá, e os lugares que eu já estive já, tá? Pará, Amazônia, Rondônia, Acre, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
né? E mais alguns que não vêm. Maranhão. O Matopiba ali que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Que é o novo eixo da soja e da produção agro no Brasil, né? Novo. O que impera lá é o zebuíno. O Brasil hoje, ele deve ser 70% zebuíno e 30% de outras raças. Ele suporta melhor o calor. Suporta melhor o calor, o carrapato, um monte de coisa. Como eu te falei, essa não é tanto a minha área. Eu sou açougueiro que vou lá e corto. Tá? Mas cada local com a sua certa qualidade. Entende? Uma bolinha, como você está falando que lá no Acre tem carne melhor que do Angus? Não, cara, só um pouquinho. Não foi o que eu falei. Lá tem carne tão boa quanto uma do Angus, dentro das suas características fenotípicas, de pasto, de clima, entende? Tu come uma carne de qualidade lá, come uma carne de alta qualidade lá, come, diferente daqui. Não quero dizer que é melhor que o daqui ou que daqui é melhor de lá, porque é tudo diferente. Como é que não tem como fazer uma avaliação no momento que é tudo diferente, entendeu? Agora, que o Angus vende mais na gôndola, vende. Que as empresas vendem outras carnes por ser Angus na gôndola e o cliente é enganado, vende. Agora, existe... Isso acontece? Acontece. De botar o rótulo é Angus e não é Angus. Acontece. Tanto que uns açougueiros sem noção vendem cupim de Angus. No momento que o Angus é reto, não tem a cor qual o cupim, os caras vendem cupim de Angus. Já aconteceu mais de um lugar no Brasil. Né? Porque o Angus vende. Né? O Angus foi a empresa no Brasil, e não só no Brasil, norte-americana também, que partiu na frente da área publicitária. Publicitariamente eles são picas, largaram na frente de todo mundo. Entendeu? Então vende mais. Vou te dar um dado agora bem chocante, tá? Primeiro, não existe Angus no Brasil sem Nelore. A mãe Nelore, a mãe Zebu no caso, e é inseminado o Angus Zebu. Nasceu 50% sangue sanguíneo Angus, é Angus. Nasceu branco, Nelore. Nasceu preto, Angus. Nasceu vermelho, Angus. Tipo assim, entende? Não só dessa raça, mas é mais ou menos assim que funciona. Se eu estiver falando errado, até, né? Eu peço desculpas, porque realmente não é minha área, eu sou açougueiro. Mas isso é o que eu vejo por aí, tá? Mas isso é uma verdade. Que não existe. Tanto que há umas discussões aí, né? Por que não tem nos pacotes quando tem lá Angus? Porque a maioria que vem da carne de fora do estado, que é vendida como britânico, a mãe é Zebu. Que ela é uma ótima mãe. Insemina-se o britânico nela, o Angus ou outras raças, e nasce Angus. Mas a mãe dele tem 50% de sangue zebuíno. Tá? Mas então não é bom? É bom sim. Aí vem a história que tu falou. Da forma que o animal é criado, da forma que o animal é alimentado. Isso muda tudo. Tá? E há um dado chocante que eu comentei antes, porque o gaúcho, que eu também tô nesse balde aí, a gente é barrista para comer carne. Não, porque carne de zebu não como. Essas carnes ruins do norte do país. Muito cara comedor de carne aí, enche a boca, enche o pulmão e fala isso. Desculpa, mas é uma grande porcaria que ele está falando. Ele não sabe o que está falando, porque dados oficiais hoje, isso não é eu que estou falando, eu não tirei. Dado oficial hoje, aqui pelas secretarias que indicam esse dado, é 52% da carne que entra no estado do Rio Grande do Sul, ela é de fora do estado. Claro, isso tem carne que é do Uruguai. Ou seja, a maioria da carne que é consumida aqui vem de fora. Ou seja, a maioria é zebuíno. Ou tem no mínimo 50% de sangue zebuíno. É esse ponto que eu quero chegar, entendeu? Claro que tem um pouco de carne do Uruguai, claro que tem um pouco de carne da Argentina, claro que tem um pouco de carne do Paraguai. O Paraguai desponta como um dos maiores produtores de carne hoje da América Latina, por ser tamanho e produzir com volume. Paraguai, tá? E entra muita carne de fora do estado, principalmente maminha, picanha, alcatra, vazio, que são o que predomina nas churrascarias. Maminha, picanha, alcatra, vazio, e costela. Tá? Esses 5 cortes entram muito dentro do estado por causa das churrascarias que querem preço. Porque a carne produzida aqui ela não tem preço para atender churrascarias. Mas, de novo, não quero dizer que essa carne é ruim. Não é ruim. Tanto que a gente come e gosta. Tá? Mas é o barrismo, né? O barrismo, não, carne de zebu não. Desculpa, cala a boca, não sabe o que tá falando. Entende? Porque a pecuária nacional ela é mais acessível
que a nossa. Então a carne chegar aqui com um preço menor do que a produzida aqui. Mas colocando uma coisa que você falou ali sobre o preço, né? Uma picanha de Angus é 200 e tal. A de zebuíno, depende do lugar no Brasil, que lá é produzido só o zebuíno, ela também tem esse preço. Eu estava em Primavera do Leste, que para mim é uma das melhores cidades do Mato Grosso que existe, porque é uma cidade sensacional. E a picanha lá nessa cidade ela é 180, 170 o quilo. E é de zebu, é de Nelore. E tá no rótulo, assim como colocam aqui, a raça? Não, aí é que tá. Aí é que tá. Quando eu tive na ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que é a maior associação do Brasil de criadores de gado, lá em Uberaba, que eu participei de 4 feiras lá fazendo vitrine da carne. Não vitrine da carne gaúcha, mas sim vitrine da carne, né? Que, como eu falei, foi um projeto levado para o Brasil inteiro. E lá eu coloquei numa discussão entre os diretores lá, por que vocês nomenclaturam no pacote de vocês carne de zebuíno, ou carne de Nelore, pura, alguma coisa assim. Ficou aquele, né? Porque tem um preconceito mesmo lá. Tem. De uma certa forma tem. Infelizmente tem. Só que está mudando muito rápido. Porque o zebuíno, ele sempre foi criado para massa. Tipo, para produzir volumes de carne. Tanto que o criador de carne lá no norte do Brasil, e por isso que a pecuária é mais acessível, quando ele vai comprar um gado, ou vai comprar um alimento para um gado, o que ele faz? Ele tira a maquininha do bolso. A pequenininha, né? Principalmente o goiano. A maquininha aquela de... quanto que é a minha essa ração? Um hectare, gado... Não, tá muito caro. Entendeu? Tudo é cálculo. Não tem... Nós, gaúchos, claro que nós temos a cultura da criação de gado, e isso foi levado... Os empresários saíram daqui e foram para o Brasil inteiro criar gado, plantar soja, plantar outras coisas, né? Mas a cultura lá de cima ela é diferente, cara. Tanto que para inúmeros trabalhos que eu faço de consultoria em frigoríficos, o pessoal que tem o frigorífico é só mais um negócio. Não tem a cultura, mas o gado... Cara, não quero saber, cara, tá aqui, ó, bati 300 boi, tá me dando tanto de lucro. Bolinha na desossa, lá como é que tá fazendo na desossa? Não quero saber que tipo de gado que é. Meu, eu preciso... O mercado quer gado assim. Eu vou atrás de quem produz gado assim. Eu compro, abato e vendo. É só mais um negócio. Tanto que eu estava em Uberlândia ano passado, até discuti meu jeito de falar, tu viu, né? Falo desse jeito aqui, mas eu falei pro cara, nunca mais eu venho na tua casa. Tô lá no frigorífico, 300 cabeças de gado dia, só Nelore, 100%. Uberlândia é um dos maiores criatórios de boi do Brasil, tá? E aí, olhei assim na linha, aquelas coisas mais lindas, tudo gordinha, aquelas carcaças, né? Fui lá, escolhi uma costela dessa, uma minha dessa, uma picanha daqui, pronto, pro churrasco de noite. Aí chego no churrasco de noite, tinha quase uma convenção lá. Em Uberlândia tem um lago, onde todo mundo tem uma casa na volta do lago, assim, tipo uma... Tipo Brasília. Tipo Brasília, assim, né? Só que é mais rústico ainda porque não tá tudo ocupado lá. Tinha uma mansão lá e tal, uma casa maravilhosa. E daí quando eu cheguei aquele monte de carne, fiz uns cortes de costela grande, uma minha alongada, aquelas coisas que eu faço no YouTube, aquelas coisas grandes, bonito, né? Quando eu chego na churrasqueira do cara, assim, Cadê a churrasqueira, cara? Não, eu te falei churrasqueira. Aquilo ali não é churrasqueira. Aquilo é uma porcaria. Um boquinho desse tamanho. Não, bolinha, não. Vai ficar bravo. Vou ficar bravo, cara. Olha aqui essa porcaria, como é que eu vou essa carne aqui, cara? Aí tu olha pra lá, aí era uma convenção, porque a bolinha tá aqui, vamos fazer churrasco. Já tinha uns 40 esperando churrasco. Uma churrasqueirinha desse tamanho, com uns cortes maior que a churrasqueira. Falei, cara, pelo amor de Deus, vai ser a primeira e última vez que eu venho na tua casa. Eu quero fazer uma pergunta. Aquele forno de barro que tu fez aí do lado ali, ó, quantas vezes tu usou? Aí o pai dele me olhou assim... Nenhuma, né? Sim, tá lá, ó, tá virgem, nunca usaram esse forno de barro. Esse forno de barro tem, eu acho que 1,5 m, a churrasqueira desse tamanho. Vocês trabalham com carne, cara? Como é que vocês não tem churrasqueira aqui, pô? Né? Não, tô brigando sim, cara. Vocês estão loucos, eu tenho que passar um fiasco. Essa carne não vai ficar boa. Vou botar melhor carne aqui que não vai ficar boa. O que se resume nisso? A cultura deles não é a carne. A carne é um produto. É um negócio. Enquanto nós aqui não. Deus o livre, se vai chegar na churrasqueira de um dono de frigorífico do Sul. É aquela mega churrasqueira, aquele espaço pro churrasco. É o sofá ali com os pelegos de ovelha, ou a pele de boi no chão, né? Nós temos a cultura do churrasco. Eles lá não, é mais um negócio.
Né? Claro que eu amo a nossa, né? Mas para esse tipo lá de pessoa, de empresário, é um negócio. Então eu quero comprar do jeito que eu preciso, para bater, para mandar para o comércio, do jeito que o comércio precisa. E deu. É paixão zero. Né? E aí, aqui nós temos tudo isso, mas que nós comemos muita carne de fora aqui é uma coisa absurda. E na hora de salgar, Marcelo, porque nós temos muitas opções de sal, sal temperado, sal grosso, aí se salga também com salmoura, o sal parrigeiro. Isso por vezes gera uma confusão para o assador que está iniciando. Afinal de contas, qual é a importância de se escolher um bom sal na hora de se fazer um churrasco? De novo, né? Tudo. Desde o momento que eu falei para ti do espeto, da carne, da churrasqueira, do carvão, tudo. Porque quando nós éramos crianças, quais os tipos de sal que tinha? É aí que tá, pra mim era sal grosso. Sal grosso e sal fino. Exato. A mãe usava sal fino e o pai sal grosso na churrasqueira. É isso aí. Então a gente foi acostumado ao sabor do churrasco com um sal grosso. Isso. Tá? E um sal grosso bem rústico naquela época. Bem rústico. Tinha até às vezes umas pedras que pareciam uns cascalhos, né? Exato. Uma brita. E aí, o que acontecia? Aquele sabor ficou gravado na nossa mente, nossa lembrança gustativa. Então, hoje, quando a gente usa um sal que não é tão agressivo quanto aquele, que não dá aquele sabor na carne, a gente fica assim, você não tá com gosto de churrasco. Mas a questão... tá faltando sal aí. Tá faltando sal. Eu lembro que quando nós fazíamos churrasco no açougue, que teve uma época em 2000, 2001, a gente tive que botar uma churrasqueira no açougue, porque os supermercados em Porto Alegre não abriam aos domingos. Eles começaram a abrir o domingo naquela faixa de ano de 99 a 2001. Tá? Quando eles abriram aos domingos, a metade dos açougues de Porto Alegre praticamente fecharam as portas. Porque o nosso dia mais forte era sábado, meio-dia em diante e domingo. Os mercados começaram a abrir domingo, acabou os açougues. Né? E aí a maioria dos açougues partiu para carne assada. Eu fui um deles. Tinha clientes que quando a gente tirava a carne da churrasqueira para bater, para empacotar, para levar para casa, não bate. Não bate. Eu acho o maior erro do mundo, né? Comer carne aquele monte de sal, né? Mas o cliente pedia, tu faz o que o cliente quer, né? E aí, por causa do sabor do sal, por causa do gosto do sal. Mas a tua pergunta foi outra, né? A questão dos sais hoje, hoje eu acho que deve ter mais de 100 tipos de sal. É o sal defumado, grosso, fino, porque tudo tu tem. Tu tem praticamente 4 granulometria, né? Que é o tamanho do sal. O bem fino, o parrigeiro fino, o parrigeiro maior e o grosso. Então, esses 4 sais aqui, tu tem em quatro versões. Rosa, defumado, aí com tempero com alho, com limão pepper, com pimenta do reino junto. A pimenta do reino também com várias granulometrias junto também. Então assim, tu tem hoje um mundo, né? Com chimichurri, né? Com salsa crioula, ou seja, tem sal de tudo quanto é tipo. Uns são tudo igual, mas dizem que é diferente, né? Mas a questão é tu usar o que tu gosta, cara. Ou que a tua família gosta. Aí é gosto. Aí é gosto, entendeu? Tá, mas vamos lá. Então, se o Marcelo Bolinha fosse para um lugar onde ele tivesse lá, vai ter carne de gado, para não dificultar a resposta. Ele vai ter lá carne à vontade, carne de gado, né? Mas sal vai ter que levar um só. Qual sal Marcelo fino levaria? Sal fino. Sal fino ou de parrija, de parrija. Normalmente eu uso de parrija hoje. Mas o sal fino o sal fino quebra o galho de todos. Muita gente fala, sal fino, tu tá louco? Sal fino tu não é. Eu aprendi a usar sal diferente num evento que teve em Cascavel, mas fui dar aula numa feira lá. E eu fui fazer um churrasco pros guri, que era um pessoal da veterinária, que ficavam cuidando do gado, lá aquela parte lá de trás. Bolinha, faz um churrasco pra nós, faço. Fiz a vitrine da carne, não tinha que fazer com a carne, peguei as carnes e falei, não tem sal, cara. Só tem sal fino. Dá sal fino aqui. E aí tu pulveriza, né? Pulveriza na carne. E depois eu comi essa carne, mas olha só como ficou diferente. É mais leve. Até então só usava sal grosso. Ficou mais leve, né? E eu gostei dessa diferença aí no sal, hein? Então já usei sal fino, já usei sal médio, já usei sal grosso, já usei sal muito grosso. Salmoura e salmoura.
Salmoura, uma Que é pergunta muito usado em churrascaria também, né? tu fez e eu acabei não respondendo, tá? Mais churrascaria, muito poucas churrascarias, tá? Mais de interior. A salmoura, na realidade... Pega um raminho e fica batendo, inclusive, com salmoura na cara, durante o assado. A salmoura, na realidade, ela é o mais antigo de todos, né? Ela que é o tradicional, né? A salmoura, ela vem antes do sal grosso, sim. A salmoura vem antes do sal grosso, né? Que ainda é feito em churrascos de fogo de chão. Aí eles usam muitos raminhos, né? Manjericão, ele pega manjericão e alecrim, né? Molha ali na salmoura e fica bom pra caramba, até dá um gostinho das ervas bem de leve. Mas a salmoura, ela é muito tradicional. Muito tradicional em churrasco praticamente de fogo de chão. Mas eu conheço pouquíssimas churrascarias que usam salmoura, tá? Gosto bastante também. A salmoura tu vai usar pra tudo também. Vai usar pra porco, frango, boi, ovelha, tudo. Vai usar pra tudo, né? E vai ter aquele gosto bem característico. Mas a salmoura, ela sim que é a tradicional. Ela que é o que antecedeu tudo isso. E aí depois os outros sais. Né? Mas a salmoura é o mais... Que pouca gente usa, poucos assadores têm a tradição e trouxeram a salmoura pro seu assado, né? Porque, de uma certa forma também, fica um assado suave, fica um assado mais leve. Na minha humilde opinião, o assado com salmoura, ele fica mais leve do que tu usar sal direto, né? E para errar no sal, sendo salmoura, é mais difícil. É bem mais difícil. Bem mais difícil. Para a gente se encaminhar para o fim, hoje a gente vê assim muitos açougues surgindo em containers, dentro de posto de gasolina, lojinhas, enfim, onde tu vai chegar lá e é carne embalada, ou congelada, ou resfriada, ao passo que segue tendo os açougues convencionais e segue tendo a carne oferecida em supermercados. Esses três segmentos, na tua visão, vão ter espaço contínuo ao longo da nossa história, ou tende um a desaparecer com o tempo em detrimento não, em vantagem dos demais, enfim, tem uma tendência de mercado que para ti já pode ser observada ou não? Eles se estabeleceram, esses três, eventualmente até existem outras formas de se comercializar carne, mas me parece que essas hoje são as três principais. Como é que elas estão convivendo? Elas têm uma relação de equilíbrio ou uma está crescendo mais que a outra? A questão não é crescendo. Eu não compro carne mais em supermercados, faz tempo. Percebi que não encontro lá a mesma qualidade em supermercado. Pelo menos não sei, talvez, escolher em supermercado a carne. Passei a comprar apenas em açougues. Né? A questão não é um despontar mais que o outro. Tá? A questão é a permanência de mercado. A permanência de mercado de boutiques de carne eu não vejo nenhuma ascensão. Né? Hoje nós temos um grande volume de boutiques de carne, no caso do estado de São Paulo. Tá? Nós temos também, se eu não me engano, as lojas da Swift, que são 100% congeladas. Mas tu compra desde o osso do boi, que é o tutano fatiado, até o camarão gigante. Né? 100% congelado. Nos dias de hoje, 100% congelado. Então, no caso, que eu acabei não finalizando, o produto que eu produzo hoje, a Marcela Bolinha Linguiças, né? Ela produz 100% congelado porque não usamos conservantes. Ela é obrigada a ser 100% congelada. Eu acho uma coisa, às vezes o consumidor ele vai na gôndola do supermercado e pega 5 bandejinhas de linguiça resfriada, chega em casa e congela. Sim. Aí ele compra um monte de conservante, então não faz isso. Compra já congelada. Ah, mas não tem marca de qualidade congelada? Tem. Além da minha, tem algumas outras que tem também. São pouquíssimas, mas tem, tá? Voltando a responder a tua pergunta, o setor venda de carne, ele é um setor muito difícil de lidar com ele, tá? Boutiques de carne, ele não é bem visto pelo consumidor. O consumidor, ao botar o pé ali dentro, ele acha caro. Um container, mesmo lojas de boutique e tal, né? Primeiro, as primeiras boutiques que veio de carne a serem instaladas no Brasil, pensaram só em carne de churrasco. Tu até pode comer 7 dias de churrasco. Uma vez na vida, tu não faz 2 vezes. Eu te falo isso porque eu vivo da carne, eu adoro carne, eu amo carne. E às vezes eu saio para a estrada 15 dias. Chega na hora do almoço, o pessoal, vamos churrascaria na Bolinha. E eu,
Cara, nós não estamos no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade do peixe, cara. Nós não estamos em Campo Grande, me leva num restaurante de peixe. Vai comer peixe, vamos comer churrasco. Cara, eu tô há 3 dias comendo churrasco, quero comer um peixe. Não, vamos comer churrasco. Aí eu já encarei 7 dias de churrasco, fio um atrás do outro. Te digo que eu não aguentava mais churrasco. Cheguei por lá e fui comer um X direto, né? O empresário que botava a boutique de carne pensava só em churrasco. Ninguém faz churrasco segunda a segunda. Tu quer comprar uma carne moída, tu quer comprar uma carne de panela, tu quer comprar um frango. Não adianta falar mal do frango, que o frango é uma belíssima proteína. O frango tem hormônio. Mentira, frango não tem hormônio, tá? Tu quer comer um frango, tu quer comer uma carne de panela, tu quer comer às vezes uma carne de porco que esfriou um pouquinho, tu quer comer uma carne de cordeiro, tu quer comer carne de gato, tu quer comer bife, tu quer comer estrogonofe, tu quer comer carne picada, tu quer comer um carreteiro. Tu não quer só churrasco. Então os primeiros que vieram com boutiques de carne botaram só carne de churrasco. Fecharam. Né? Aí veio as franquias. Aí veio os novos empresários também. Porque eu crio gado, vou passar meu gado no frigorífico, vou mandar embalar e vou vender numa loja de carnes. Ok, tudo bem. Também já fechou. Porque o métier dele é produzir boi. Ele não produz carne, ele produz boi. Quem produz carne é o frigorífico. Ele produz boi. Aí ele quer vender carne. Então, desponta no mercado de carnes hoje quem tem preço. Infelizmente. Qual é o público hoje que tem? Tu vai nos mercados hoje aí, nos grandes players de Porto Alegre, por exemplo, tu vê as picanhas amargarem ali semanas pelo preço de R$150 o quilo, 140. Né? Primeiro que nós não estamos numa atual situação no país, que está todo mundo com dinheiro no bolso sobrando, né? Mas tu dá 140, 150, 160, R$170 por quilo de uma picanha, não é para qualquer consumidor. Né? Então tu vai para costela, tu vai para o vazio, tu vai para maminha. Né? Mas mesmo assim, ainda, infelizmente, 1000 vezes, o consumidor de carne, ele está atrás de preço. Boutiques de carne, containers de carne, lugares assim, não tem preço atrativo. Então quem é que vai lá? Clientes que querem um produto melhor, querem um produto mais seleto. Mas no momento que tu tem um comércio, tu tem que faturar para a coisa girar. E muitas vezes não fatura, não gira. Por isso eu comentei de São Paulo. São Paulo é outro público, São Paulo é outro mundo. Né? Porto Alegre, algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul, não tem espaço para boutiques de carne, na minha visão. Eu acho que não desponta. Quem desponta é quem tem preço. E nisso daí, infelizmente, nós fomos engolidos já de 90 a 2010, bem engolidos pelos supermercados. Inúmeros açougues fecharam, porque enquanto os supermercados profissionalizaram demais, tanto que a gente vê aí, né? O que os mercados fizeram nas últimas décadas, enquanto o açougue é uma coisa familiar. É de pai para filho. E aí fica aquela coisa mais barrista, mais daquele jeitinho. Tu não expande, né? Quer ver um exemplo? O meu pai dizia que tu tinha que ter um médico da confiança, um mecânico da confiança e um açougueiro da confiança. Isso é verdade, isso é verdade, até para nós, né? Mas ainda assim, o cara que gosta de fazer churrasco, ele ainda vai no açougue, né? Mas aqui mesmo em Porto Alegre, a gente já vê alguns açougues, tá? Por exemplo, eu não gosto de citar a marca, como eu falei, né? Mas nós temos mais de um em Porto Alegre hoje que viraram grandes empresas. Que tu entra lá, tem padaria junto. Aqui na Nilo Peçanha nós temos. Ali na Tristeza nós temos, né? Aqui acima da Nilo, na praça ali em cima, ali também tem outro, né? Que não é só açougue, é padaria, é fruteira, é açougue. O açougue é o principal. Mas ele agrega outros produtos ali para poder fechar a conta. Fecha a conta e fecha bem. A carne não... E fecha bem, né? Nós temos hoje em Porto Alegre, como eu falei, né? Grandes players que o foco é a carne. Mas ele tem pão, ele tem fruteira, ele tem vinho, ele tem espumante, tem carvão, tem produtos que ele produz, que é o bife à milanesa, que é a linguiça, que é o hambúrguer. Bom, aí já é uma indústria. Né? Então ele é uma indústria, ele é um mercado focado em carne. Esse não tem volta, esse aí ninguém busca mais. Esse desponta. Entende? Mas infelizmente só a revenda de carne pequenininha num posto de gasolina ou mesmo numa estrada
na minha opinião, ele não gera volume de vendas para um negócio ser rentável e continuar, né? Marcelo, bom, tivemos uma baita conversa aqui, né? 1 hora aí de um bate-papo maravilhoso, onde se falou sobre o empreendedorismo na área da carne, se falou sobre o assado, se falou sobre raças. Tenho muito a te agradecer aí por toda essa contribuição que tu vem aqui prestar para o nosso público, né? É um podcast que está no início, mas que vai ao longo da sua história arrecadando seguidores e cada vez mais pessoas acompanhando, né, as nossas entrevistas e eu tenho certeza que a tua aqui vai brilhar muito por conta de tudo isso que tu trouxe aqui para nos ensinar, para os teus testemunhos, as tuas experiências, isso tudo muito valioso. Não por nada, já são quase 1 milhão de seguidores, né, no teu canal de YouTube. Ah, sim. Né? Logo tu vai estar ostentando aquela plaquinha. Aquela... Sabe que quando chegou a de 100 eu não dei muita bola, né? Sim. Tá lá guardadinha. Eu vou mostrar de 100 só quando chegar de 1 milhão. Mas de 1 milhão tá mais difícil. Não, mas tá chegando lá. E isso aqui, ele cresce em ordem geométrica, né? Eu sou um consumidor do teu podcast não, do teu canal, né? Até porque, não nego, muitos cortes eu não fazia, só passei a fazer depois de assistir o teu canal, como, por exemplo, o granito. Para mim era uma carne que eu relegava ela por acreditar que fosse dura, enfim. E preparei seguindo as tuas orientações e achei maravilhosa. Minha esposa achou maravilhosa. Coisa boa. Então eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu também, passaram a consumir outros cortes por aprenderem a preparar esses cortes a partir do teu canal. Então, meus parabéns pela iniciativa de, né, transmitir o teu conhecimento através desse canal, que é realmente fantástico, né? E mais uma vez, obrigado aí pela tua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por participar. E que bom que tu aprendeu a fazer granito, que não é uma carne muito fácil, né? Mas, eu acordei mais cedo, preparei ele no tempo dele, sim. Né? Sem pressa. Mas isso aí nós temos que dar um parabéns para os nossos pecuaristas daí, né? Porque antigamente era triste fazer um granito, cara. Era triste. Hoje, com a qualidade que tem, aí bota no espeto como carne normal. Exato. Mas é delicioso, é saboroso demais, Demais. E para quem gosta de uma gordurinha, ele Esse vídeo eu gosto muito, mas tem um outro que eu ensino a fazer um vazio do granito. Já viu aquele? Não, vazio do granito. Eu desenho um vazio do granito, caça mais rápido e fica tão bom quanto. Só que eu fiz também, na hora eu não acreditei. Quando tu tirou a gordura, era um bife de chouriço. E aí tu destaca, tu separa a gordura e depois tu amarra ela com barbante. Isso eu aprendi com meus amigos lá da Austrália. Começou a tirar a gordura, mas quem vai fazer tirar a gordura do bife de chouriço? Né? Mas aí tu tira uma camada ali, eu não saberia dizer o nome, que é o que deixa, digamos assim, um pouco mais dura aquela superfície do... os nervinhos, né? Tem que tirar aquilo, aí fica de fora de série. E aí coloca aquela gordura macia por cima de novo e, ficou maravilhoso. Fica maravilhoso. Assim, tenho certeza que muitas pessoas... Isso é uma pena. Isso é uma pena que os açougues, até desculpe ir adiante no podcast aqui, mas isso é uma pena, porque isso é feito em vários lugares do mundo. Na França, na Europa, Inglaterra, França e tal, Alemanha ali, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, e aqui não, por causa de algumas legislações, e infelizmente essa informação não chega ao açougueiro brasileiro. Porque com certeza, aí que tá, né? Nós temos pela frente ainda de mudar a cultura da carne no Brasil, uns 30 anos aí frouxo, de mudar muita coisa. E aí não é só o produto, né? É o produto, mas tem ali uma consultoria junto, tu tá orientando como preparar o produto, e eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Assim como faz, por exemplo, na Vinhos do Mundo, que é um dos nossos patrocinadores. A pessoa chega lá, e mesmo que ela não entenda de Malbec, de Cabernet Sauvignon, de Syrah, enfim, ela vai ter lá quem ensine, quem oriente, quem proponha harmonizações corretas,
né? Chardonnay, Pinot e aí vai, né? Exato. Então, assim, são tantas opções, a pessoa pode se confundir. Mas aí vai numa loja como a tua, né? E lá vai ter uma orientação de como preparar, como harmonizar, como consumir corretamente aquele produto, né? Temos, além da Vinhos do Mundo como patrocinador, temos a cooperativa Majestade, que também prima pela excelência dos seus produtos. Temos a Mais Capital Securitizadora como patrocinador e também a Malta Martins Gestão Tributária. Marcelo, mais uma vez obrigado. Esperamos tê-lo em breve aqui conosco.